Agora Multimídia falando aqui diretamente do Self-Service, o Pratão. Sua melhor opção aqui em prato saudável, um prato de qualidade, aqui na Rua Santa Luzia, número 468, Centro Juazeiro do Norte. Vamos falar aqui um pouquinho de saúde e comida de qualidade. Quem vai falar um pouquinho com a gente é a nutricionista Vanessa Félix. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, André. Vanessa, fala um pouquinho, dá uma dica pra galera que tá em casa, como é fazer um prato saudável e para manter a boa forma também. Bem, pessoal, aqui a gente está no self-service, né? Então, os brasileiros, nordestinos, hoje em dia se alimentam muito fora de casa e a desculpa da obesidade, de algumas taxas de colesterol, triglicerídeos estarem alteradas, é a questão da alimentação, que não tem como se alimentar em casa e optam por pratos mais rápidos, fast foods, né? E então a questão da alimentação saudável, a gente vai ter que ter qualidade, né, quantidade e equilíbrio no prato. Esse prato vai ter que ter vários nutrientes, vitaminas e minerais, carboidratos, proteínas e bastante verdura. As verduras vão promover uma boa dose de saciedade e aí vão promover a saúde com baixas calorias, evitando a questão da obesidade e melhorando a forma, né, da alimentação do brasileiro. Então, Vanessa, vamos botar aqui na prática, fazer o pratinho aqui pra gente ver como é que é. Vamos lá. A questão aqui, a gente tem que dar uma olhada primeiramente na higiene, né, do ambiente. A gente tá vendo que é um ambiente bastante limpo. E aí tem que dar uma olhada no geral, quando a gente tá no self-service desse. Por quê? Porque aí eu vou planejar como será o meu prato. Eu não posso ir botando um item de cada, que aí no final o meu prato vai estar muito cheio, muito recheado, com bastante calorias e gorduras, né? Então vou dar primeiramente uma olhada, certo? Vamos lá, pessoal, então já dei uma olhada em todos os gêneros, em todos os itens, né? E aí a primeira coisa que deve entrar no prato, o primeiro ingrediente é a salada crua, que vai tomar mais ou menos 50% do prato, certo? Que aí é onde eu vou comer primeiramente para poder me saciar um pouquinho e não ficar com tanta fome com os outros gêneros, ok? Vanessa, qual é a importância da salada? Bem, André, a salada é o ingrediente mais importante do prato, é o primeiro item que a gente deve colocar no prato, porque como eu já falei, ela vai nos proporcionar saciedade, vai fornecer ao nosso organismo todas as vitaminas e minerais necessários. Vamos à prática. Vou colocar aqui primeiramente o vinagrete, certo? Tomate, cebola, hortaliças, certo? Tomate, que para os homens é muito bom, certo? Porque previne o câncer de próstata. Olha, uma dica, o tomate previne o câncer de próstata. Exatamente. Vou colocar aqui uma salada cozida, certo? Da batata com a cenoura sem a maionese. Tem com maionese, sem a maionese. Então podemos ver que o prato já está ficando colorido, né? E atrativo para quem vai comer. Então vamos passar aqui agora para um alimento energético, carboidrato. Os alimentos ricos em carboidratos, nós temos o arroz, temos as batatas, macarrões, mas num prato saudável a gente deve colocar um tipo de carboidrato. Então vou colocar o arroz. Vamos lá. Vou colocar aqui esse arroz, certo? Que está rico em verduras. Aqui eu estou vendo que ele foi refogado com milho, ervilha, cenoura. Então vou colocar aqui uma porçãozinha de arroz, ó. O prato vai ficando colorido, né? Atrativo, certo? E mais um ingrediente que deve entrar é uma leguminosa também, que é o feijão, que o prato do nordestino é o arroz com feijão, então não devemos tirar o arroz com feijão do prato, tá certo? Vamos colocar aqui uma porção de feijão. E agora, para completar o prato, precisamos das proteínas. O que são as proteínas, né? A gente tem que ter a proteína na alimentação, porque elas vão colaborar com a formação dos ossos, dos músculos, da pele, cabelos, unhas. Então tudo isso é a proteína que nos proporciona. Inclusive na questão de cicatrização, de ferimentos, tem que ter uma alimentação rica em proteínas, né? Contanto que seja carnes magras, o peixe, que é rico em ômega 6, né? Que vai prevenir as doenças cardiovasculares, ou então um frango. De preferência a gente vai escolher entre assados, cozidos ou grelhados, nunca fritos, nunca alimentos fritos. Só assados, cozidos ou grelhados sem gordura. Bem, gente, aqui nós temos o frango cozido.
aqui nós temos um bife frito e panquecas. Então eu vou optar pelo churrasco, certo? Um pedaço de frango assado sem gordura. Vamos lá? E vai ser um frango assado, sem gordura, certo? Cheio de verduras, hortaliças cruas, legumes cozidos, um arroz, o feijão, que é o energético, né? E a proteína, que é o frango. Então esse é um prato saudável, tá? Numa quantidade moderada que dá para saciar. Vamos ver aqui, 50% à base de legumes, né, e verduras, e o restante carboidratos, proteínas. Então esse é um prato saudável que vai saciar a fome, vai nos trazer nutrientes, vitaminas e minerais necessários para o organismo e vamos nos alimentar bem, né? É, um prato bem saudável e balanceado. Lembrando de falar também que a Vanessa trabalha aqui no município de Santana do Cariri e do Centro de Hipertensão e Diabetes de Teodoro Teles. Teodorico Teles, no Crato. Lembrando agora, vai falar um pouco pra gente de diabetes e pressão alta, que é bom ressaltar esses termos. Ela vai falar um pouco pra gente. Pessoal, eu acho que a doença hoje do mundo é diabetes e hipertensão, né? Então todo mundo tem aquela dúvida, o que pode comer, o que não pode quando está com diabetes e hipertensão. Geralmente um é ligado à outra, certo? Então a gente tem que se deter a alguns detalhes. Então, nada de açúcar, né? O açúcar não pode, açúcar zero na dieta do diabético, tem que ser adoçante, de preferência à base de vegetais, certo? Uma alimentação pobre em gordura, então nada de carnes fritas, nada de carnes gordas, preferir os peixes, o frango, né, que são carnes brancas, tá certo? Feijão pode comer sim, arroz pode comer, certo? Deve evitar o macarrão, o purê, panqueca, tortas, porque são muito ricos em carboidratos e o carboidrato se transforma em glicose no sangue. Com isso pode aumentar a taxa, né, da diabetes do paciente. Frutas podem sim comer, certo? De forma moderada, lembrando que a uva, a melancia, a manga aumentam um pouquinho a taxa de glicemia, porque são frutas com alto índice glicêmico. Tem também água de coco, que é uma dúvida muito grande dos diabéticos, então não deve tomar água de coco, porque também é muito glicêmica, aumenta as taxas de glicemia. Em relação à pressão, nada de frituras, evitar refrigerantes, lembrar que o refrigerante light também contém uma boa dose de sódio, então vai prejudicar ao paciente hipertenso, certo? Então, de preferência, sucos, frutas. Lembrar que num prato saudável, se a gente acompanhar ele com uma fatia de abacaxi, uma fruta cítrica, a absorção do ferro será maior, certo? Evitar temperos industrializados como sazon, quinoa, aginomoto, procurar temperos naturais e sempre fazer uma atividade física. Vanessa, a diabetes e a pressão alta, tem sintomas que a pessoa pode... Tem sintomas sim. A diabetes é a poliúria, então você urina bastante, o paciente acaba perdendo peso. A polidipsia, a boca sempre seca, sentindo vontade de tomar água, certo? A visão turva. Esses são os sintomas da diabetes. A pressão, a gente tem o paciente assintomático e o sintomático. O assintomático, infelizmente, não sente nada. O sintomático sente dores de cabeça, tontura, náuseas, às vezes fica vermelho. Então, quando você sentir um desses sintomas, pode procurar um médico, um nutricionista, um enfermeiro, um posto de saúde mais próximo, que você pode estar com pressão alta ou diabetes. Então, Vanessa, obrigado pela participação aqui no programa Multimídia. O prazer foi meu. Obrigada a vocês precisando. Eu estou no município Santana do Cariri, ou então no Centro de Hipertensão e Diabetes no Crato. Então, obrigado, Vanessa. Vocês que estão em casa, ouviu bem o conselho da Vanessa, nutricionista, venham aqui comparecer ao Service Churrascaria O Pratão, aqui na Rua Santa Luzia, 465, Centro de Juazeiro do Norte. Aqui é demais. Então não sai daí e fique ligado no programa Multimídia.